Nós conseguimos tirar 54 milhões da miséria e colocar comida na mesa das pessoas. Eu não quero pobre brigando com pobre. Nós temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nós temos o maior estoque de emprego formal. É o maior da história. 48 milhões de trabalhadores. Nós temos o rendimento real do trabalhador que chegou ao maior valor da série histórica desde 2012. Nós temos a massa salarial que alcançou o maior patamar histórico desde 2014. Pessoal, o Lula ele tem que ganhar o prêmio Nobel como o presidente mais mentiroso da história do planeta Terra. Essa é a realidade. Eu quero deixar essa entrevista aqui, aonde ele foi, nessa entrevista aqui na Bahia, falar do Brasil, sabe? Combate à criminalidade, questão do IOF, desigualdade, o crescimento do Brasil. Ele vai dizer que pegou o país totalmente quebrado. Então, vejam só isso aqui que ele vai falar nessa entrevista. Ele vai dizer que o Brasil hoje é outro Brasil, que ele é o presidente da história, que ele está fazendo uma revolução. Eu quero deixar isso aqui, se você tiver paciência, fica até o final, escute o que o seu presidente está falando e preste atenção se ele está falando a verdade ou se é mentira e coloca aqui nos comentários o que você acha desse presidente. Mas antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal, bora assistir esse conteúdo agora. Eu quero dizer para você, o Brasil nunca viveu o momento histórico de inclusão social que está vivendo hoje. Nunca viveu o momento de inclusão social que está vivendo hoje. Eu digo sempre, teve dois momentos históricos de inclusão social. Teve o Getúlio Vargas, que era ditador na época e fez a consolidação da lei do trabalho, que tirou o trabalhador da semi-escravidão e deu jornada de trabalho para ele, tá? E o salário mínimo que foi feito pelo Getúlio Vargas, tá? Que naquele tempo não tinha salário para ninguém, pagava o que queria pagar. E no nosso governo, cara, no nosso governo, nós conseguimos tirar 54 milhões da miséria e colocar comida na mesa das pessoas. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. O presidente da República tem que governar o país. E decreto é uma coisa, sabe, do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem alguma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor IOF, sim. E nós não estamos propondo um aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. Ou seja, houve uma pressão das bets, houve uma pressão das fintechs, eu não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, sabe, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Então, eu estou, inclusive, trabalhando, o Ricardo agora, já falei com a nossa querida ministra Margarete Menezes, já falei com alguns cineastas. Eu estou querendo incentivar a produção de uns 10 filmes históricos do Brasil para que o povo conheça a história que foi motivadora de muita luta nesse país e de muita conquista que ninguém sabe. Quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística brasileira vendia 3 milhões e 600 mil carros. Quando eu votei em 2023, a indústria brasileira só vendia 1 milhão e 600 mil carros. Caiu mais da metade. Graças ao nosso governo e graças à vinda da BYD, ou seja, a indústria automobilística brasileira ressurgiu e nós já temos hoje muito investimento, muito carro novo, a disputa por quem vai ser o melhor carro elétrico, quem vai ter o carro híbrido, quem vai fazer, é uma coisa extraordinária. A BYD ela vai começar fazendo montagem de carro, depois ela vai começar a produzir peça aqui e depois o carro vai ser feito inteiramente aqui. O que traz uma indústria para um país é
o mercado. Se uma indústria não vê possibilidade de alguém consumir o produto que ela vai fabricar, ela não vem para o país. Então nós temos duas coisas. Nós temos um mercado interno brasileiro que é forte e importante, e nós temos a capacidade de produzir para exportar para toda a América Latina. Nós temos o Plano Safra, que é o maior da história, o maior. Ontem nós anunciamos o do agronegócio e ontem de ontem anunciamos do pequeno negócio. Os dois juntos são 605 bilhões de reais. Nos 3 anos do nosso governo, 1 trilhão e 700 bilhões de reais. No governo passado, nos 3 anos, foram apenas 800 bilhões de reais. Sim. Eu sei que a gente ainda não fez tudo e tem muita coisa para fazer e sempre haverá muita coisa para fazer no Brasil. Mas vamos pegar o 2 de julho de hoje, como é que está a situação do Brasil. Nós temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nós temos o maior estoque de emprego formal. É o maior da história. 48 milhões de trabalhadores. Nós temos o rendimento real do trabalhador que chegou ao maior valor da série histórica desde 2012. Nós temos a massa salarial que alcançou o maior patamar histórico desde 2014. Nós temos o índice de Gini, de rendimento domiciliar per capita, que é o menor da história. Nós temos o índice da extrema pobreza, que caiu para o menor nível da história. Nós temos a exportação da indústria, que foi o maior da história. Nós temos o número de turistas estrangeiros, que vai chegar a 10 milhões este ano e já bateu o recorde de 7 milhões em 2024. Mais ainda, nós temos o Enem, é recorde outra vez na história do Brasil, de alunos inscritos no Enem. E nós temos pela primeira vez mais de 20% da população de 25 anos que tem ensino superior. Tudo isso, cara, é motivo de orgulho para um presidente da República que não tem diploma universitário e que é o presidente que mais fez universidade na história do Brasil. Como é que você pode falar em corte de gasto, de despesa? Sabe, tentando mexer na educação. Você sabe qual foi a proposta que eu fiz? É que a gente poderia cortar 10% linear de todos os benefícios fiscais que nós damos no Brasil. Você sabe quanto que tem de isenção e desoneração nesse país? Você sabe quanto que se deixa de pagar imposto nesse país? 860 bilhões de reais. Ora, se você tirar 10% linear, o cara que tem vai ficar com 90%. Ele vai continuar rico. Vai continuar tendo benefício e você não precisaria cortar dinheiro da educação ou da saúde. Ou seja, eles querem que eu corte benefício? Eles querem que eu não dê aumento do salário mínimo? Eles querem que eu corte o quê? Nós temos que cortar em quem tem gordura. Nós temos que fazer uma bariátrica em quem tem muita gordura, ou seja, tirar um pouco para que a gente possa atender as pessoas mais necessitadas. Foi isso que nós fizemos. Eu, quando fui presidente em 2010, eu fiz 47 bilhões de reais de desoneração. E quando eu fazia desoneração, você tinha contrapartida. Você dava desoneração, o empresário tinha que assumir um compromisso. Ou ele dava estabilidade para os trabalhadores, ou ele contratava mais trabalhadores para justificar por que desoneração. A desoneração significa que ele vai deixar de pagar um aposto, vai ganhar mais dinheiro, e vai para que esse dinheiro? Só para ele? Não. Tem que ter um benefício. Desta vez, o que acontece é que quando você dá um benefício, por 5 anos, quando vai terminando, o cara quer mais 5. Quando vai terminando, o cara quer mais 5. E quando vai terminando, ou seja, uma coisa que é temporário, fica definitivo. E não é possível esse país continuar assim. Você, Ricardo, um dia vai conhecer o que é a transposição do São Francisco. Você vai conhecer que é a maior obra hídrica do mundo, se não é a primeira, é a segunda. Para levar água para mais de 13 bilhões de pessoas. 13 bilhões de pessoas que Dom Pedro tentou fazer em 1846 e não deixaram. E que depois de 150 anos nós tomamos coragem e fizemos. E tem água. Você vai conhecer o que é o maior projeto hídrico do Brasil, levando água para quem via de manhã, sabe? Seu filho queria um copo d'água para beber e não tinha. Eu, com 7 anos de idade, Ricardo, eu ia num açude pegar água para beber, pegar pote de água. Eu sei o que é separar fezes de vaca, xixi de cabrito, tudo para você poder pegar um copo d'água e tomar. Então nós estamos levando decência ao povo brasileiro. E a gente não pode discutir isso sem lembrar que esse país em 2016 teve um golpe. E depois teve a loucura do presidente Bolsonaro.
que praticamente não só destruiu as universidades, como não fez nada para a universidade brasileira, não fez nada para as bolsas, não fez nada para a cultura, não fez nada para a igualdade racial, não fez nada para os indígenas. Ou seja, as pessoas não podem se queixar sem lembrar o que aconteceu, o vendaval que aconteceu nesse país. Nós estamos retomando e não vai faltar dinheiro para a pesquisa. Não vai faltar dinheiro para fazer novos laboratórios, não vai fazer dinheiro para os hospitais universitários. Aliás, é importante lembrar que domingo vai ter uma ação a nível nacional de todos os hospitais universitários fazendo cirurgia, sabe, no povo brasileiro. Eu não quero pobre brigando com pobre. Eu não quero indígena brigando com um trabalhador rural que está lá para sobreviver também com a sua família. Eu quero que se coloque de acordo e cada um fique num canto, que a gente possa resolver isso pacificamente. Terra tem. Terra tem. Se for preciso comprar, a gente tem dinheiro para comprar terra. O que precisa é se colocar de acordo. Na política do tudo ou nada, a gente fica sem nada. A gente tem a questão da criminalidade no Brasil, essa é uma realidade, infelizmente, nacional. Os números na nossa realidade baiana, eles impactam muito a questão da guerra entre as facções inocentes no meio do fogo cruzado. Essa é uma questão sensível ao Brasil. Quero ouvi-lo a respeito disso, o que é que o senhor pensa a respeito disso e, efetivamente, o que é que, do ponto de vista do governo federal, pode ser feito, está sendo feito para que a gente consiga mudar essa realidade tão terrível para o país como um todo. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Ricardo. Durante muito tempo se teve no Brasil uma discussão que eu acho que não chegou a nada, que é quem é que manda na polícia, quem é que cuida da segurança. Se você for olhar a Constituição, a segurança em si, ela é da responsabilidade do governador do Estado, que tem a Polícia Militar, que tem a Polícia Civil. O governo federal tem a Polícia Federal, sabe? E as Forças Armadas que não entram nessa história, e a Polícia Rodoviária Federal. O ministro Lewandowski mandou uma PEC para o Congresso Nacional, uma PEC para definir melhor a participação do governo federal no combate ao crime organizado e no combate à criminalidade como um todo. Eu vi uma discussão do ministro Rui Costa com o ministro Lewandowski, e o ministro Lewandowski dizendo para o Rui Costa que tinha no Fundo Nacional de Segurança Pública 2 bilhões de reais, que é o que tem. O Rui falou, mas isso é brincadeira, ministro, porque só na Bahia eu gasto 8 bilhões. Então 2 bilhões para o Brasil inteiro não vai dar, é verdade. Então o que nós queremos discutir? Nós queremos discutir na PEC o seguinte, nós fizemos já 3 reuniões com o governador de estados. Alguns são contra, outros são favoráveis. O que nós queremos construir é uma parceria civilizada entre o governo estadual e o governo federal para saber qual é o papel de cada um. Como é que o governo federal vai participar ativamente do combate ao crime organizado e do combate à criminalidade e à violência no Brasil. Porque ela cresce a cada dia que passa. Ela cresce a cada dia. E cada dia mais também, o povo vai perdendo confiança na polícia. Veja, a polícia deve ser uma espécie de um guardiã da sociedade. A sociedade, quando vê um policial, ela tem que ver uma pessoa que vai lhe ajudar a fazer alguma coisa. Mas em alguns momentos no Brasil, o policial é visto como adversário da pessoa que está precisando da polícia. Então o que nós precisamos é cuidar de encontrar uma fórmula que não tem mágica, é uma fórmula civilizatória, é entendimento entre o governo do Estado e o governo federal para saber onde é que cada um participa. Preciso que a gente seja mais profissional, investir em muita inteligência para que a gente possa combater esse mal que é uma chaga no mundo inteiro. E no Brasil ela cresce porque em alguns estados, muitas partes da polícia é conivente com isso. Ô Ricardo, esse país estava tão destroçado que quando nós chegamos na presidência tinha 12 mil médicos nacional. Hoje nós já estamos com 28 mil médicos, cara. Ou seja, é o elementar que o povo precisa. É o elementar. Então, meu querido, é o seguinte. Eu estou convencido, Ricardo, que a Bahia, não só a Bahia tem muita coisa, porque o Rui Costa é o chefe da Casa Civil. É ele que define prioridade, então eu fico só de olho se ele não está puxando as coisas para a Bahia. Presidente, coisa para a Bahia. Não. E para você que quer fazer uma renda extra aqui na internet, tem um link lá no primeiro comentário fixado, com aula totalmente gratuita te ensinando o passo a passo para você fazer renda aqui na internet. Não tem nada a ver com jogo, aposta, tigrinho, tentar sorte, nada disso. É uma aula totalmente gratuita te ensinando
a você ganhar dinheiro produzindo conteúdos, trazendo notícias aqui na internet, assim como eu faço, e você pode rentabilizar mensalmente aqui no YouTube. Se você quiser aprender a viver da internet, assim como hoje eu vivo 100% da internet, clica no link no primeiro comentário fixado e veja a aula totalmente gratuita que tem lá. E eu tenho certeza que se você assistir a aula, estudar e aplicar, tenho certeza que você vai ter resultados. Isso depende de você. Clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula que é totalmente gratuita. Pessoal, o Lula é sensacional, sinceramente. Ele mente com tanta convicção que para uma pessoa que não conhece ele, acredita nele sem dúvida nenhuma. Essa aqui é a realidade, porque você vê, ele faz as expressões, é claro que isso aí ele tem alguém por trás dele ensinando ele a fazer a gesticulação, olhar para a câmera, olha bem nos olhos, fala com força, fala com paixão. Então ele é treinado para fazer isso. Você viu aí. Na questão de segurança pública, você viu que quando ele foi falar sobre segurança pública, ele culpou os policiais. Você vê, ele não falou sobre nenhuma medida que ele tomou com relação ao combate ao crime. Nenhuma medida ele falou nessa entrevista. Mas, pelo contrário, ele começou a combater os policiais. Não é porque os policiais é conivente, é porque os policiais isso e aquilo. E não falou nada contra o crime organizado. Por que será? Por que será que ele não falou nada contra o crime organizado e falou contra os policiais? Que tem erro na polícia? Tem, com certeza. Mas espera aí, meu filho. Os policiais lá entram para defender a população. É uma minoria. Aqueles que são envolvidos em coisa errada é uma minoria. Mas tá aí, né? O presidente aí é o exemplo, né? Se a criminalidade tá do jeito que tá, é por causa que nós temos um exemplo aqui no Brasil. Com relação... E por que ele não falou sobre o rombo das estatais? Disso ele não fala. Não, e não quer falar. Mas ele disse aí que só ele... né? Ele causou uma revolução, ele pegou o país totalmente destroçado, segundo ele, pegou o país totalmente quebrado. Como assim? Se os Correios estavam com lucro no tempo de Jair Bolsonaro, deu lucro. Petrobras em lucro. Aí hoje, no governo dele, os Correios estão totalmente defasados, está com déficit. Petrobras caiu, perdeu as suas ações, tá com um rombo e hoje ele diz que pegou defasado. Não dá para entender como é a cabeça dele, mas é claro, eu entendo. É política. Ele não vai queimar o filme dele. Ele não vai dizer que a economia tá destroçada. Ele não vai dizer que o juro tá 15% agora, né? Não, antigamente a culpa era do antigo presidente do Banco Central. Hoje ele colocou o Galípolo e a taxa de juros está a 15%. A culpa é de quem agora? É do Campos Neto ou é do Galípolo? Ah, não. Esse presidente, a minha opinião pessoal, esse presidente, ele é muito incompetente. A maior transposição do São Francisco, a maior obra hídrica do mundo, aí ele disse que foi ele. É inacreditável. Quantos anos isso para fazer? Mais de 20 anos para fazer. É brincadeira, né? Então, eu assisti, né? Não assisti tudo. Eu fui assistindo essas partes e separei por partes aqui para vocês verem como o homem, ele é mentiroso. É mentiroso. Um presidente Pinóquio, mentiroso. Infelizmente, se Satanás é o pai da mentira, ele é o filho. Essa é a triste realidade do nosso presidente. Uma vergonha nacional aqui no nosso país. Queria trazer esse vídeo para você. Se você gostou, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.